Bom, aí a outra coisa que eu tinha visto, já foi a manchete da Folha nesse fim de semana, governo extinguiu comitês contra desastres por óleo. Manchete da Folha de São Paulo. A Folha cruel, né? Dando a entender, e hoje está no seu editorial, tentando fazer essa correlação. Em que medida os comitês, porque o Bolsonaro fechou vários comitês, que eram comitês só para dar emprego, que os governos petistas tinham criado. Aí tinha lá um comitê, o governo extinguiu comitês contra desastre por óleo. Promotoria cobra Bolsonaro após maior desastre ambiental no litoral brasileiro. Eu saí uma hora eu tenho que botar a culpa no Bolsonaro sobre esse desastre. Um decreto de Jair Bolsonaro, em abril, extinguiu, entre outros órgãos, dois comitês, foram vários, foram 60 comitês. Né? Dois comitês responsáveis por lidar com casos de poluição das águas por óleo. Para ambientalistas, os grupos poderiam ter dado melhores respostas às manchas que se espalham por praias do Nordeste. Como é que daria melhores respostas? Nunca houve isso. É a primeira vez que está havendo esse tipo de mancha nessa quantidade. Aí vai juntando, né? O Ministério Público Federal entrou com uma ação na quinta para o governo colocar em ação, no prazo de 24 horas, o Plano Nacional de Contingência de Incidentes com Vazamento de Petróleo. Os comitês extintos por Bolsonaro faziam parte dessa estrutura. É como se dissesse, olha, se ele não tivesse fechado os comitês, não teria havido vazamento. Ou, se ele não tivesse fechado os comitês, o vazamento não seria dessa dimensão. É muita irresponsabilidade esse tipo de especulação, né? A Procuradoria considera o derramamento, aí vai joga para a Procuradoria, né? Considerado o derramamento da costa nordestina como o maior desastre ambiental no litoral brasileiro em termos de extensão, e é. Até agora, o óleo já atingiu 187, aí vai por aí. O presidente disse ontem que pode se tratar de ato criminoso para prejudicar o leilão da seção onerosa e voltou a falar de origem venezuelana do óleo, confirmada pelo IBAMA. O órgão informou, porém, que não há como imputar responsabilidade à Venezuela. Não tem ainda como saber. O que se sabe é que esse óleo não foi produzido nem comercializado no Brasil. Ponto. Mas, olha, a Folha de São Paulo dá manchete na tentativa, e hoje traz o editorial. Diz lá, governo Bolsonaro extinguiu comitês de plano de ação de incidentes com óleo. Aí, uma notícia que pouca gente dá destaque. MEC libera 1 bilhão e 100 milhões para universidades e institutos. Foi tudo reconstituído. Aquela grita toda, quando vem uma coisinha pequena, né? O valor virá de remanejamento interno de órgãos ligados à pasta, como a CAPES. Então, aquele presidente que era contra a educação, era só o contingenciamento. Voltou tudo. Voltou tudo. E os caras continuam fazendo manifestações contra os cortes na educação. Aí, aqui já no Estadão, no fim de semana, o delegado Valdir Bolsonaro compra deputados com cargos de fundo. Era o contrário. Os deputados estavam com Bolsonaro, aí foram aliciados pela estrutura partidária, com cargos e fundos. Gilmar derruba, né? Já falei sobre isso daí. Ah, uma coisa interessante sobre o Janot que o Hélio Gaspari trouxe. Lembra daquela história que a gente conversou, que o Janot tentou derrubar o Temer? Aí, nesses vazamentos, tinha uma conversa lá do Dallagnol, diz o Hélio Gaspari. O Intercept Brasil revelou que às 20 horas e 11 minutos do dia 17 de maio de 2017, o procurador Deltan Dallagnol disse o seguinte a uma colega. Janot me diz que não sabe se Raquel é nomeada, porque não sabe se o presidente vai cair. Essa é uma frase que está lá do Intercept. O que é o contexto? Antes de Janot apresentar denúncias muito mal feitas contra o Temer, ele esteve algumas vezes com o ex-presidente na tentativa de ser reconduzido ao cargo de procurador-chefe da PGR. Foi uma vez, foi uma segunda vez, e Temer, na segunda vez, disse, olha, você quer concorrer? Se inscreva. Faça parte, deixa claro o que você quer. E o Janot já imaginava que o Temer queria colocar a Raquel Dodge.
E o Janot não só queria ser reconduzido ao cargo, como não queria de jeito nenhum que a Dodge fez. Então só tinha um caso, ele não tinha como garantir a sua recondução. E ainda perigava ver uma inimiga sua como sucessora. Só tinha uma saída: derrubar o presidente Temer. Porque aí, ao derrubar o presidente Temer, assumiria o Maia, e o Maia seria grato, né? Puxa, ele derrubou o Temer. E há duas coisas aí. Uma outra coisa que eu dizia muito na época, eu não tinha essa informação. Na época eu dizia, há também uma questão partidária. Para muita gente do PT, houve um golpe contra Dilma, que foi a piada do poder legitimamente, lealmente, legalmente. Só teve uma coisa errada, que foi o fatiamento, feita num conluio do então presidente do STF, Lewandowski, e o então presidente do Senado, Calheiros, aquelas pessoas ali, que pode ser adjetivada com a corruptela do Calheiros, eu não vou dizer para depois não ser processado, essa horda de calheiros, né, se juntaram e não permitiram que a lei fosse cumprida no caso da Dilma. A lei dizia, perde o mandato e tem os seus direitos políticos suspensos. É uma coisa só. Eles fatiaram. Vamos votar a perda do mandato e agora vamos votar a suspensão dos direitos políticos. E quem cassou os direitos políticos foi o povo que cassou. Muito bem. Aí achavam que tinha sido um golpe e o Janot tentou, então, fazer um outro golpe para derrubar o Temer. E aí, o que se faz? Aí o outro simplesmente se aposenta. Poucas horas antes da conversa de Janot com Dallagnol, havia explodido a bomba do grampo de Temer com o empresário Joesley Batista, ocorrida em março. Janot conhecia o áudio e, desde o início de maio, sabia também que o repórter Lauro Jardim recebera uma narrativa da conversa gravada. A frase desconjuntada de Dallagnol revela que, naquela noite, Janot associava uma possível queda de Michel Temer ao desejo de bloquear a escolha de Raquel Dodge para o seu lugar. O então Procurador-Geral da República ficou na situação do japonês de Hiroshima. Aí ele dá uma piada que o japonês foi ao banheiro, quando deu a descarga e explodiu a bomba. Ele achou que era ele que tinha detonado a bomba, né? Essa piada. Nas 20 horas seguintes, então, o japonês da piada enganou-se, mas Janot achou que detonara o governo Temer e que ele cairia. Nas 24 horas seguintes, pareceu possível que o presidente renunciasse. Quem se lembra disso da Blitz, né? Antes da explosão do grampo de Joesley Batista, Janot teve pelo menos 2 conversas com Temer, tratando da sua substituição na Procuradoria, pois seu mandato iria até setembro. Em ambas, criticou os colegas que provavelmente viriam na lista tríplice da guilda de procuradores esperada para junho. Foi lá queimar os caras, queimar os colegas. Eles não prestam, bom sou eu. Seu desapreço pela doutora Dodge era enfático. Na segunda conversa, Temer cortou a manobra, dizendo-lhe que, se estivesse interessado em ser reconduzido, seria melhor que se inscrevesse como candidato. A conversa de Janot com Dallagnol também sugere que o procurador-geral dificilmente iria ao Supremo no dia 11 de maio, decidido a fuzilar o ministro Gilmar Mendes, matando-se em seguida, porque ele estava em Belo Horizonte. Então, tudo ali era falso no Janot. Pois bem, era ciclo de juro, outra coisa que eu clipei, ciclo de juro baixo será longo e alterará a estrutura econômica. Coisa no Brasil, ninguém diz menor taxa de juros de todos os tempos, menor inflação, e diz que o cara não sabe governar. E aí a Folha de São Paulo, numa decisão completamente inusual para ele, faz um editorial defendendo o Bolsonaro, naquele artigo que eu falei sobre as vítimas, as mulheres vítimas, que havia um projeto vetado pelo Bolsonaro de que os agentes, né, de saúde teriam que avisar a polícia em 24 horas, o que obrigaria a mulher à delegacia. Aí o editorial do jornal é A Vítima Decide. Muito bem contado. E termina assim: não deve ser sua autonomia, dignidade e intimidade violadas em nome do combate ao crime. As vítimas, as mulheres, né? Em vez de uma articulação, porque fala-se agora que o Maia vai articular para derrubar o veto do presidente. Termina o jornal. Em vez de uma articulação para a derrubada do veto de Bolsonaro, o Congresso fará melhor se reabrir o debate e buscar alternativas mais eficazes e menos perigosas.
Aí tem um artigo bom do César Roberto Bittencourt, ainda há juiz em Brasília, comentando a história do Janot, a maldade, a má-fé do Janot na denúncia contra o Temer. E o pior, sim, que assim como o Aécio vai se beneficiar. Com certeza o Aécio vai se livrar, porque, mesma coisa, porque foi baseado numa gravação que tinha 76 descontinuidades, 76 palavras inaudíveis. Olha, você retira e tem descontinuidade, você monta. Você monta uma história. Eu te faço uma pergunta aqui, você acha... o cara, tu deu uma resposta, eu tiro a minha pergunta e coloco aquela resposta como sendo, no outro contexto, adeus. E foi isso que ficou flagrado, né, nesta inepta ação do Janot contra o presidente Temer. Queria derrubar, colocou o país, travou o desenvolvimento do país, travou a reforma da Previdência naquela época. Deputados cobram quebra de sigilo do Heitor, até os deputados do PSL aqui estão cobrando quebra de sigilo fiscal, telemático, bancário do Heitor Freire, que se elegeu como o deputado do Bolsonaro. Então você pode até dizer tudo, não, ele não gravou, não, tal, não, ele é isento disso, mas ele se mostrou um traíra em relação ao Bolsonaro. Ficou do lado dos que são contra Bolsonaro. Hoje tem um artigo interessante do senhor Antônio Jorge Pereira Júnior. Número de queimadas na Amazônia despenca e é o menor em 6 anos. Foi o título da matéria do Gazeta do Povo, no dia 30 de setembro. Tal notícia passou despercebida à maior parte da população pelo silêncio midiático. Não deveria ter sido assim, uma vez que o tema dominou a opinião. Pois é. Houve uma queimação, né, usando a queima da Amazônia. Estou esperando a ligação do Hélio para participar aqui, né? Então, o que ele está dizendo? Que houve a menor número de queimadas em setembro e ninguém anunciou. Só o Gazeta do Povo, o Jornal Gazeta do Povo, trouxe em manchete. Vocês viram essa manchete em algum outro local? Claro que não. Aí tem uma entrevista maravilhosa do Matthews Stephenson. A Lava Jato não é só uma operação, mas um estado de espírito. Esse cara, no início, foi muito citado pelos detratores da Lava Jato, porque ele criticou assim que saíram os primeiros vazamentos. Mas depois ele foi citado pelo Moro, né, em sua própria defesa, porque depois ele viu e voltou atrás, fez uma autocrítica, e a Folha de São Paulo entrevista esse cara. Se não der tempo, como ela é muito importante, eu trato do assunto amanhã. Nós estamos aqui na linha, deixa eu dar um bom dia para a moçada aqui, antes de falar com o Wellington. Ladislau, um abraço para você, quanto tempo, amigo José Otávio, Wanderlei, Marcos Gildo, o Irapuira Aguiar, Vespa Filho, Kleber Martins, Lúcia Vasconcelos, o Marcos Gildo, bom dia para você, o que acha da senadora, falou no tweet, né? Ela falou tanta coisa, cara, tem que me dizer, tá? Foi um bombardeio. Fábia Karenina Passos Braga, bom dia, Clever, bom dia, minha querida, bom dia para Antônio José Loyola, que está lá em Fortaleza. Hoje começa em Sobral e em todo o país, começa a temporada de provas, a prova Brasil, que serve para o IDEB, né? É uma das provas que são levadas em consideração para construir o IDEB, que hoje Sobral está na ponta, a melhor educação de Sobral do Brasil. E eu não duvido, o sobralense é muito inteligente, é muito esperto, e tem uma tradição disso daí. Embora que quando o Cid, quando ele chegou aqui, era uma zorra, uma bagunça, as crianças iam para a escola e simplesmente não aprendiam. Essa coisa horrorosa acabou. Eu imagino que acabou. Mas daí de sair do zero para catapultar, para ser a melhor, nós temos que fazer algumas considerações. E é isso que tem feito o repórter investigativo, jornalista Wellington Macedo, que tem trazido um alerta, e eu vi um alerta recente, já vou começar. Bom dia, Wellington, tudo bem com você? Bom dia, Luciano, bom dia. Nós estamos na... Bom dia, Luciano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paraíso FM de Sobral e toda a Zona Norte aí.
estado do Ceará. Agora sim, enquanto o Ricardo modula aí sua entrada, o seu som, nós estamos falando para Paraíso FM, toda a Zona Norte, e também para a Rádio Assunção Cearense. E eu vi, o Edson, publicações suas, agora recentes, acompanhei várias das suas publicações, da série de denúncias que você fez, laudos, gente fazendo prova por outros, e de novo temos mais uma, de 2 em 2 anos isso acontece, né? Temos mais uma rodada de provas que servem para o IDEF, chamada Prova Brasil, que acontece em todo o país e também aqui em Sobral. E vi você já ontem, anteontem, se não me engano, dizendo que Sobral está pronto para fazer mais uma fraude nas provas do IDEF. Por que que você fez essa afirmação? Luciano, nós estamos vivendo uma semana que deveríamos estar realmente em festa, comemorando essa alegria de podermos expor para todo o país a inteligência de nossas crianças, porque nós temos em Sobral crianças maravilhosas, crianças de famílias humildes, de extrema inteligência, mas que, infelizmente, essas crianças inteligentes são usadas para manipulação dessas avaliações externas, enquanto também que aquelas crianças de menor desempenho em português e matemática, elas são criminosamente excluídas da educação básica. É uma exclusão que não é vista, é uma exclusão escondida, que aparenta na comunidade que está tudo bem. Mas, na verdade, essas crianças estão gritando por socorro. Essas crianças chegam em suas residências reclamando por seus pais que se sentem abandonadas em sala de aula, que se sentem excluídas, que não têm atenção dos professores, que quando fazem perguntas para tirarem suas dúvidas, simplesmente os professores postergam as respostas ou não as dando, segundo as crianças, mais de 30 foram ouvidas por mim, pessoalmente, como também por repórteres da Folha de São Paulo e da revista Isto É, e revista Veja também teve em Sobral. Essas crianças reclamam em casa da falta de atenção dada a elas e, em contrapartida, essa atenção é concentrada exclusivamente naqueles coleguinhas que têm o melhor desempenho em português e matemática. Sem falar que o foco dessas professoras, dessas escolas de Sobral, e não só de Sobral, como em vários outros municípios do estado do Ceará. E não duvido que esse crime venha sendo praticado em outras regiões aí do Nordeste do Brasil, em outras cidades da região Nordeste do Brasil também. E eles excluem as disciplinas de história, de geografia, de ciências, de arte, religião, mas o curioso é que no final do ano letivo, o histórico escolar dessas crianças, que apesar de não terem assistido a essas disciplinas e nem terem aplicado a elas as provas da escola, as notas surgem nos boletins falsamente. E eu gostaria que o secretário de Educação de Sobral tivesse o respeito pela sociedade sobralense, tivesse o respeito e a responsabilidade de um homem público de se manifestar, como pelo site da prefeitura, ou em entrevista, que é o mais adequado, chamar para uma coletiva e negar ou expor que tudo que eu estou falando seja mentira, mas ele precisa provar que as acusações sejam mentiras, sejam mentirosas. Então, a grande preocupação, engraçado, Luciano, o mais engraçado de tudo é que a cidade de Sobral, as avaliações do ISPAEF, que é uma avaliação estadual, criada pelo ex-governador Cid Gomes, que eu creio que na época ele não tinha essa intenção de destruir esse projeto por ele criado. Essa avaliação trouxe para Sobral, em 2017, segundo o prefeito na época, a grande vitória de terem conquistado 38 escolas bem posicionadas no ranking da educação
Ceará. De todas as escolas, que são um pouco mais de 50, 38 foram as melhores escolas avaliadas pelo SPAES. Fizeram uma grande comemoração em Sobral, publicações. Cara, está cortando a ligação, você está ligando direto aqui para a rádio, né? Está vendo aí um probleminha aí com o teu telefone. Enquanto isso, você está me ouvindo bem? Eu queria que reforçar a pergunta que eu fiz, você ainda não me respondeu. O que é que estaria sendo preparado para esta etapa agora? E assim, depois das suas denúncias e também de outros veículos que acompanharam, foi aberta uma investigação pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. E você acha que mesmo assim, mesmo depois dessas denúncias, mesmo depois dessa investigação que está em curso, né, pessoas ainda estão sendo ouvidas, você acha que ainda existe esse problema de fraudes nas provas para o IDEB aqui em Sobral? Veja bem, Tiago, com tanta pressão que a imprensa vem dando, que eu venho deixando isso contundentemente nas redes sociais, explorando, explicando, no ano passado, a Sobral, que tinha 38 escolas aprovadas aí no IDEB não, na SPAES, na Escola Nota 10, caiu para 21, tá? Caiu por 40% o desempenho escolar dessas crianças, que na verdade era um desempenho forjado e fraudado, criminosamente, né? Essas investigações, eu quero destacar, deixar claro... Então, Pedro, você acha que essa queda, que realmente houve uma queda no desempenho, na performance escolar de Sobral, se deve não a que os alunos realmente deixaram de aprender, mas porque diminuiu o número de fraudes, é isso? Que mantinha o desempenho lá em cima? Eu não tenho nenhuma dúvida e afirmo isso categoricamente, e em breve todos vão ver e vão ouvir que todas as nossas denúncias são verdadeiras. Tá? Não tenho medo de processo, não tenho medo de político, eu não tenho medo das pessoas que me ameaçam. Eu estou de pé para proteger e defender as nossas crianças, independente se elas são pobres, ricas, brancas, negras, pardas, não importa. Eu não posso aceitar que isso continue acontecendo em Sobral e municípios da região norte. Tá? Essas investigações, eu deixo claro, bem claro, que não existe, como disse recentemente o secretário de Educação, Ernest Lima, que eu estava sendo investigado pelo Ministério Público por conta das minhas acusações mentirosas. Mentira dele. E quem está sendo investigado pelo Ministério? Você esteve com ele? Rapaz, está cortando aí, deve ser alguma coisa aí, né? Tua ligação não está legal. Próxima vez que tu ligar para cá, liga do telefone melhor aí, né? Tá ligando no Zap, não, né? Talvez seja isso, não? Não, né? Não. No fixo nem teria, né? Mas está cortando. Você esteve com o secretário? Fez algum tipo de advertência, não? Olha, eu estive com o secretário Ernest Lima aqui em Brasília, no dia 4 de setembro, na solenidade, uma solenidade simples, muito simples, apenas simbólica, que o MEC fez aqui em Brasília, no auditório do INEP. Né? Eu tomei conhecimento pelos grupos de WhatsApp, eu estava inclusive numa reunião, e às 15 horas, às 14h30, eu tomei conhecimento que haveria essa solenidade em Brasília, saí da reunião, se pudesse sair, me desloquei até o local dessa solenidade, um auditório pequeno, caberia ali umas 80 pessoas, mais ou menos. O ministro da Educação estava presente, o Ernest Lima, como também outras 14 escolas de todo o Brasil. Foram 15 escolas agraciadas, não com prêmio. Não teve prêmio. O que foi entregue foi um certificado, uma folha de papel ofício, certificado homenageando o desempenho daquelas escolas no IDEB de 2017. Né?
não receberam nenhum tipo de premiação financeira ou qualquer outro tipo de coisa, como foi pregado. O Wellington, nosso tempo está terminando, cara. Vamos fazer o seguinte, eu te convido para tu ligar amanhã de novo, porque eu gostaria de você, e não pode ser assim tão pouco tempo, portanto não vamos fazer isso agora, mas você pode ligar amanhã de novo, tá? Para dizer, porque muitas vezes que essas crianças que fraudam, às vezes nem têm a consciência de que estão fazendo ali uma coisa errada. Aí eu queria que você voltasse amanhã para dizer para os pais como é que os pais detectam que seus filhos poderiam estar sendo utilizados nesta tramóia, né? E o que é que eles podem fazer, ok? Bem rapidinho vou falar e amanhã a gente volta a falar detalhes. Essas crianças foram treinadas para chegar 1 hora antes da prova e fazerem prova dos coleguinhas, trocando também de prova em sala de aula. Vão ser colocadas em salas pequenas, apertadas, para que as carteiras fiquem mais próximas e facilite a troca de provas entre eles. E amanhã eu conto mais detalhes para que os pais fiquem atentos e gravem, façam vídeos dos seus filhos quando chegarem da escola, dessa prova, contando o que foi feito dentro de sala de aula e mande para a gente. Amanhã a gente volta e vamos dar mais detalhes. Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado, bom dia, cara. Deixa eu dar um bom dia também para o Carlos Alberto, dizendo que o Lauro Jardim até hoje não fez minha culpa. Eu também cobrei muito isso. Ele não fez jornalismo ali. E os outros jornalistas que embarcaram por causa da credibilidade dele, posteriormente, personagens, né, pessoas e também veículos fizeram o seu meia-culpa na questão do... tem que manter isso daí, viu? Bom dia para o André Ramos, para o Alcides Klebeck, o Henrique Costa, o Wilton Sobrinho, lá de Santa Maria do Pará, o Gilbert Coutinho, o Nilton Mourão, né, também falando aqui, corrigindo que eu falei Gleisi Hoffmann, se falei, me perdoe, né? A então líder do governo era a deputada mais votada, a Joyce Hasselmann. Se eu falei Gleisi Hoffmann, com licença da palavra, né? Tinha nada a ver. Obrigado, Nilton, né? Corrigindo aí. Um abraço também para o Oriane César e o Ronald de Souza. Bom, outra coisa que eu tinha visto aqui, mas também não vou mais poder falar muito, né? Era sobre a entrevista que o governador Camilo Santana deu hoje no Estadão. O título é Estratégia de Ciro de atacar o PT está errada. Então, o aliado aí, o governador, está dizendo que o Ciro comete erro. Na verdade, também essa semana teve outra pancada. É assim, quem diz pancada acaba levando pancada também. O Ciro está dando pancada no PT o tempo todo, e aí o Lula apresentou. O Lula queria, porque estava doido para falar do Ciro, né? Porque os caras estavam perguntando, eles olha, eu quero falar do Ciro, vocês não fazem nenhuma pergunta sobre o Ciro? Então, ele queria falar sobre o Ciro, estava com a sua alma cheia de mágoas em relação ao que o Ciro estava dizendo. E fez várias críticas ao Ciro, porque o Ciro foi dizer que o PT que o Lula impediu que o PCdoB se aliasse a ele. E o Lula deu uma resposta de político, né? E você acha que o técnico do São Paulo vai permitir que um jogador do Corinthians faça gol, sei lá, de uma coisa contra ele? Se o PT realmente queria disputar, e o Lula e o Ciro queriam o PCdoB, então, o que o Lula fez? Teve habilidade, trouxe o PCdoB para o PT. E o Ciro não teve essa capacidade. Como não teve essa capacidade, fica dizendo que foi boicotado, né? Que não, isso é a política, amigo. Isso é a política. Vocês fazem isso o tempo todo com outros partidos também. Então, o Lula, politicamente, é uma águia. Uma águia. E matou várias vezes o Ciro. E, aliás, ele lembrou, na época em que o Lula deu uma rasteira no Ciro, fez com que o Ciro levasse o seu título de eleitor para São Paulo, para ser o candidato lá. Aí o Lula disse que a primeira coisa que o Ciro fez em São Paulo foi começar a falar mal do PT. Aí botaram o Mercadante como candidato e o Ciro ficou só lambendo os peixes, né? Não aconteceu nada, né? Então tá de novo aí, então Lula meteu o cacete no Ciro, tá nas redes sociais todas aí, e agora tá o Ciro, o Santana, que é aliado, né, dos Ferreira Gomes, dizendo, olha, que isso não impede nada, mas que tá errado. Os sucessivos ataques de Ciro ao PT podem causar algum abalo na relação entre o senhor e os Ferreira Gomes? Perguntou o repórter. Disse que não, que na questão pessoal não. E tem mais coisa para falar, mas o tempo já se esgotou. São 6 horas e 59 minutos.
Um abraço para a simpática, querida Roseli Mesquita e também para o Osmar Mesquita, meu primo lá em Messejana, ouvinte assíduo do programa. 6h59, hora de desfazer a conexão entre a Rádio Assunção Cearense em Fortaleza e a Rádio Paraíso FM em Sobral. Aí, em Fortaleza, o Bom Dia Fortaleza com Carioquinha vem na sequência. E aqui em Sobral, retoma o comando do De Olho na Cidade, o grande comunicador Assis Nascimento, tendo ao seu lado o seu fiel escudeiro Ricardo Gomes. A todos vocês, um grande abraço, uma semana boa que se inicia, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Valeu, Luciano. Bom dia, meu amigo. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma conexão com Fortaleza. Esse é Luciano Cláudio.